eu sou Fran Pinheiro. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você conversa com os seus filhos sobre uma possível ausência sua na vida deles? Você conversa sobre isso com eles? Eu, por algumas vezes, eu já consegui falar sobre isso com os meus filhos, mas de uma forma mais leve. Normalmente, eu não começo um assunto com eles ou uma conversa levando em consideração a minha morte, a morte do pai, né? Eu espero que essa curiosidade brote na cabecinha deles. Então, desde quando eles eram pequenininhos, que sempre acontece, infelizmente, da gente perder alguém, às vezes um bichinho de estimação, né? E com as minhas filhas mais velhas, a primeira conversa que a gente teve foi quando elas perderam a avó paterna. E aí eu tive a oportunidade de explicar e de conversar e de falar para elas que isso pode acontecer comigo, com o pai, né, com qualquer pessoa, e a gente precisa estar preparado para isso. Hoje eu quero conversar com vocês no sentido do financeiro. Por que é importante a gente deixar os nossos filhos preparados para que isso, porque felizmente ou infelizmente, a criança preparada para que aconteça isso, ela vai conseguir se virar melhor, porque numa perda, principalmente para uma criança, não é nada fácil. E a gente deixa, né, os problemas com documento, problemas financeiros, e eu sempre conversei com as minhas filhas mais velhas de uma forma muito direta. Explicava para elas, olha, se acontecer alguma coisa com a mãe, vocês podem confiar em fulano e em ciclano. Lá no banco, você vai procurar por fulano. Lá na igreja, você vai procurar por fulano. Isso é muito bom a gente deixar esclarecido para a criança. Deixar quem ela pode recorrer. Quem é a pessoa? É a avó materna? É o avô paterno? Dá uma orientação para a criança. A criança, se ela ficar muito perdida, ela vai ficar sem ter em quem confiar. Ou vai confiar em qualquer pessoa. E aí pode acontecer delas serem prejudicadas com a sua ausência. Então sempre eu deixei minhas filhas preparadas para uma ausência minha. Mas essa conversa, ela tem que ser passada para a criança de uma forma leve e evitar alguns erros que eu vejo alguns amigos e alguns conhecidos cometerem, é fazer da sua ausência, da sua morte, um trauma. Você não vai ser mais ninguém, quero ver o dia que eu morrer. Faz ameaça para os filhos. Isso é muito ruim, a criança se sentir ameaçada com a sua ausência. A criança precisa a qualquer momento estar segura. Quando as minhas filhas fizeram, né, os seus 13 anos, 14 anos, eu já abri para elas a minha situação financeira. Na minha filha mais velha, quando ela fez lá para o lado dos seus 13 anos, era uma época da minha vida que era muito difícil. Eu estava com um endividamento muito alto. E não tenho vergonha de dizer para vocês que eu pensava muito mesmo, fixamente na minha morte. Porque se eu morresse naquela época, a vida dos meus filhos, isso na minha cabeça, a vida dos meus filhos financeiramente ficaria muito mais estruturada. Porque a casa eu ainda estava devendo o banco. O carro, eu ainda estava devendo o banco. Dívidas atrás de dívidas. Muitas dívidas acumuladas. Se eu morresse, o único bem que tinha era o imóvel que seria quitado pelo seguro. O veículo seria quitado pelo seguro. Então, as crianças ficariam com uma pensão do meu trabalho. E eu por várias vezes pensei que a minha morte seria uma solução na vida dos meus filhos. Graças a Deus eu não cheguei a cometer nem tentativa de suicídio,
apesar de já ter tido muitos pensamentos suicidas. Então, eu comecei a conversar sobre isso com os meus filhos e abrir toda a minha vida financeira para as minhas filhas. E falava, olha, eu devo isso, eu devo isso, eu devo isso. Se acontecer da mãe morrer, você vai procurar, no caso do banco, fulano. No caso da família, em ciclano. Confie em ciclano. Deixava tudo esquematizado. E eu tinha certeza absoluta que se acontecesse alguma coisa comigo, elas seriam bem amparadas, né? E a cada dia que isso ia passando, eu fui, graças a Deus, melhorando o meu processo depressivo, porque na verdade quando a gente começa a pensar que a nossa morte pode ser uma solução na vida das pessoas que a gente ama, é sinal que a gente não está bem. Emocionalmente a gente está precisando de ajuda. E graças a Deus eu tive a sabedoria e iluminação divina para procurar. Primeiro eu procurei psiquiatra, tomei antidepressivo e sim, depois eu fui para a parte de terapia. Hoje, graças a Deus, eu estou completamente livre dos antidepressivos, mas não deixo de fazer a minha terapia. Então, se você acredita que a sua morte pode ser uma solução para os seus filhos, procure ajuda profissional, séria, comprometida, e se cuida, porque as pessoas que nos amam não querem nunca que a nossa perda, quer nunca que vai ser bom para ela que a gente morra, não é verdade? Então, meu conselho é, procure uma ajuda profissional e se cuide. Quando as minhas filhas estavam com 13 anos, elas sabiam exatamente, como sabem até hoje, qual é a minha situação financeira. Elas já tinham em mente a pessoa que ela ia procurar em caso da minha perda, né? No caso do meu falecimento. Com o meu filho, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque como ele já é o terceiro, eu fui deixando um pouco, né? Porque aí você já fica um pouco mais segura, porque você já tem as filhas mais velhas, né, que já respondem por ele. As minhas filhas, as duas filhas mais velhas já são maiores de 18 anos, então eu sinto que ele fica um pouco mais amparado. Mas mesmo assim, quando ele tinha por volta dos 7 anos, do nada, a gente deitado na cama, eu com ele, fazendo companhia para ele dormir, ele me perguntou assim, ô mãe, você um dia vai ficar velhinha? Aí eu virei para ele e falei assim, tô num susto, né? Estou num susto com as perguntas das crianças. E aí eu virei para ele e falei assim, Mateus, se Deus quiser, mamãe vai ficar velhinha. É tudo que mamãe quer, é ficar velhinha. Aí ele começou a chorar, mas ele chorava copiosamente, chorava muito. Eu falei, meu filho, mas por que você está chorando assim? Eu não estava entendendo, né, o que ele estava pensando. E aí ele virou pra mim e falou assim, é porque se você for ficar velhinha, é sinal que você vai morrer. Aí eu falei assim, sim, um dia a mamãe vai morrer. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou ficar sozinho no mundo. Aí que eu comecei a perceber como que essa preocupação é intensa em crianças menores, inclusive, né? Ele só tinha 7 anos de idade. E aí isso me alertou. Aí eu virei para ele e falei, não, você não vai ficar sozinho. Se Deus quiser, quando mamãe morrer, você vai ter muitas pessoas. Talvez você já tenha uma esposa, talvez você já tenha filhos, você tenha suas irmãs, e você tenha sua avó, e fui falando para ele as pessoas que o amavam e as pessoas que ele podia confiar. Ele foi se acalmando e adormeceu. Então, a segurança em que a criança precisa sentir, ela precisa saber que ela pode confiar em outras pessoas que não seja você. E isso é importante. A cada dia você ir formando isso na cabecinha dos seus filhos. Uma outra coisa importante, no caso, né, da criança saber se virar sozinho, né, se tornar independente,
é você ensiná-lo a fazer todas as atividades domésticas, por exemplo. Quando você tem um filho, como eu tenho hoje, meu de 10 anos, que consegue se virar na cozinha, ele consegue passar um dia, 2 se virando, não consegue fazer, grandes pratos, mas eu sei que hoje, se acontecer algum episódio, ele vai conseguir se virar sozinho, ele vai conseguir se alimentar. Então, a comida, ensinar uma criança a fazer comida, independente de ser menino ou de ser menina, na nossa cultura, infelizmente, a gente ainda traz que as meninas cuidam da casa, né? E os meninos não fazem nada dentro do serviço doméstico dentro de casa. Isso é ruim, principalmente para o menino, porque se precisar, vai passar um sufoco maior. Então, todos aprender a se virar, todos esses cuidados para ter consigo mesmo, é importante que a criança saiba desde de novas, 8 anos, 9 anos, a gente já pode começar, né, a ensinar a cuidar da casa, a se virar na cozinha, né, ajeitando a comida. Isso é importante. Outra coisa importante que ajuda muito é a negociação. Deixar os filhos negociar o serviço que a gente precisa dentro de casa. Por exemplo, a instalação de uma internet. Se você tem um filho por volta dos 13, 14 anos, ele já é capaz de procurar saber com os amigos qual é a melhor internet, qual é a melhor empresa. Deixa ele usar a internet para procurar saber quais são os melhores preços, qual é o melhor serviço, deixá-lo entrar em contato com a empresa para contratar o serviço. Deixar o adolescente começar a tomar conta dessas coisas, porque assim ele vai ficando independente e vai resolvendo os seus problemas. Com a minha filha de 21 anos, há pouco tempo, deve ter uns 3 meses atrás, aconteceu uma coisa muito engraçada, que até ela veio me contar com ar de riso. A gente queria contratar um serviço de lixeira, dessas lixeiras fixas que a gente coloca em frente de casa, né, para o lixo ficar alto, para a gente não ter problema com o cachorro, né, que abre o lixo e fica ruim na frente da casa. E eu falei com ela, minha filha, contrata, vê quem é a pessoa e tal, e vê se você consegue e pode contratar. E aí ela entrou em contato por WhatsApp para a empresa, e até então a empresa não viu, né, viu a foto dela lá, mas contratou, agendou, o cara veio para instalar a lixeira. E aí ele virou para ela e falou assim, mas é você que vai resolver? Ela falou assim, é. Aí ele falou assim, mas onde que a gente vai colocar a lixeira? Ela falou assim, aqui, e mostrou na calçada onde era o local que ela queria que colocasse a lixeira. Aí ele ficou meio assustado, meio sem graça com ela e virou para ela e falou assim, mas você não é a dona da casa? Aí ela falou, não, a dona da casa é a minha mãe. Ele falou assim, mas não é melhor você chamar a sua mãe para ela vir ver onde ela quer que eu coloque a lixeira? Porque a gente vai chumbar no chão e vai ficar fixa. Depois não vai ter como tirar. Ela virou para ele e falou assim, não, mas eu já conversei com a minha mãe, é aqui que a gente resolveu o que a gente vai fazer. Aí ele olhou para ela meio assustado e falou, mas você tem certeza? Quer dizer, ele estava se sentindo inseguro por ela ser jovem, uma jovem de 21 anos, e ele ficou inseguro de fazer o serviço para ela, porque não está acostumado com que as pessoas mais novas resolvam esse tipo de coisa, né? A nossa cultura familiar, a gente não tem o hábito de deixar os filhos resolverem as coisas. E aí acabam por ficar adultos com família, postergando resolver as coisas simples, né? Deixando para depois porque fica sem graça, ou porque tá com vergonha, ou porque nunca fez. E a gente acaba prejudicando o filho por isso. E essa filha minha de hoje, de 21 anos, ela, quando ela vai à feira de manhã,
né? No final de semana fica todo mundo apavorado com ela, porque é uma jovem aqui, porque não é o hábito, né, familiar nosso, não é cultural nosso do brasileiro, que os adolescentes comprem coisa para casa, principalmente verdura, legume, frutas, não é verdade? Isso a gente precisa melhorar, porque quando os adolescentes começam a fazer esse tipo de serviço, ele vai ficando mais solto, mais fácil para resolver as coisas, vai tendo autonomia, vai se tornando independente e a vida vai ficando mais fácil e ele deixa de postergar as coisas simples que ele precisa resolver. E assim, aos poucos, a gente vai mostrando, né, o caminho de uma forma mais leve e mais tranquila. E as nossas crianças vão se tornando adultos mais seguros, mais independentes e mais proativos em tudo que eles precisam resolver no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!